As SUVs dominaram o planeta e no Brasil não podia ser diferente, nosso mercado. Hoje aqui no Garagem Daily Driver a gente vai conhecer todos os detalhes da Hyundai X35, que passou recentemente por algumas mudanças, é bicombustível, teve mudança na potência também, além de alterações estéticas, e a partir de agora vocês conferem tudo isso aqui na garagem. E a Hyundai aqui no Brasil tem uma força muito grande com as SUVs. Veja só a Tucson, a Santa Fé também, a Gran Santa Fé que nós andamos. E a X35, que é um sucesso de vendas desde o seu lançamento. Ela chama atenção justamente pelo estilo, né, esse design que a Hyundai desenvolve tanto e trabalha tanto, né, nesse quesito do desenvolvimento do estilo, de um certo padrão, né, visual dos seus automóveis. E a X35 é uma SUV que tem essas linhas modernas, ela tem algo bastante contemporâneo, inclusive. Esteticamente, nós temos essa nova X35. Na verdade, a X35, a nova, que é vendida aqui no Brasil, é a versão 2013 que foi vendida lá fora, né? Teve um facelift, teve algumas mudanças na grade, principalmente a gente nota a diferença. E ela tem um conjunto bonito também, com as rodas aí de 18 polegadas, né? E o que é interessante é que lá fora saiu uma X35 já mais nova, com câmbio de 7 marchas e outras mudanças. Aqui no Brasil ela não tem previsão de ser lançada, né? De qualquer modo, para o mercado daqui, essa versão reestilizada acabou cumprindo a sua função, digamos assim. Internamente, a Hyundai também tem um padrão, né, de estofamento. Nós temos aqui o acabamento, né, com esse corino, acabamento das portas também. O painel é interessante, assim como outras marcas, ele segue, né, uma linha de acabamento bem interessante. Então nós temos aqui esse console central com a tela, com várias funções, GPS, o pareamento do telefone, algo já esperado, né, de um carro dessa categoria. Volante de 4 raios, também comum em outros modelos da marca. E o painel e fundo azul, iluminação azul, né? Ele tem o fundo branco, mas a iluminação em azul, que é algo que a gente já viu desde o primeiro Hyundai que a gente andou do Elantra, não sedã médio. Ergonomia é um ponto forte, você ajusta, né, o banco do motorista, tem regulagens elétricas, altura, a profundidade também do volante, essa parte manual. Então você acaba conseguindo ajustar rapidamente a sua melhor posição para guiar. Esse barulhinho, ele tem um monitoramento. Aqui vou colocar no mapa, aqui ele mostra que a gente está na Marginal Pinheiros, o limite não está aparecendo aqui, mas é 70, e ele fica monitorando o limite. Então, por exemplo, você vai viajar, pega uma estrada 120, se você exceder 10 km por hora, ele apita, e não só apita, como ele tem um aviso também, o sonoro, né? Você está acima do limite de velocidade. É ótimo quando você vai viajar com a sua mãe, por exemplo. Aí você fala, tô aqui, tranquilo, mãe, tá sossegado, eu tô no limite. Mas você não tá meio rápido? Não, ele avisa já. Você está acima do limite de velocidade. Então, for sair viajar com a sua mãe ou com a namorada, muitas vezes, a esposa, fique sempre atento que ele já te denuncia se passar um pouco do limite. Você está acima do limite de velocidade. Foi uma mãe e engenheira que criou isso, sem dúvida nenhuma. Você está acima do limite de velocidade. Eu gostei particularmente desse motor flex. Ele rende bem, viajamos aí com 4 pessoas a bordo, mais um pouquinho de bagagem. A relação desse motor com motor flex com o câmbio de 6 marchas é muito boa. O câmbio tem as trocas bem suaves, bem precisas. Então você está numa estrada no kickdown, você tem aquelas duas opções do kickdown, né? Ou você faz aquele kickdown típico, né? Enfia o pé na tábua, né? Digamos assim.
ele volta 2 marchas ou volta uma marcha, mas é bem suave, isso é realmente em funcionamento. Algo interessante também para falar é a questão do consumo. Eu considero um ponto fraco dos carros da Hyundai, especialmente os maiores, né? Quando a gente fala da Gran Santa Fe, do Azira que nós vimos, e a X35 também, o consumo dela, o computador de bordo, primeiramente, ele não marca as médias de consumo, ele marca a viagem, ele tem uma marcação aqui ecológica também, e não te mostra o consumo instantâneo. Essas coisas são legais para você ir acompanhando e necessárias, né? Porém, o consumo dela, abastecida com gasolina, ficou muito baixo, mesmo a média de estrada ficou baixo, e isso acaba sendo preocupante, porque a Hyundai acaba fazendo carros interessantes, um design, carros que têm um comportamento bom de aceleração, de retomada, mas que no quesito eficiência acabam perdendo pontos. E o conjunto todo da X35, resumindo, ele é um conjunto bem interessante. Acho que continua sendo um carro, mesmo tendo sido um facelift dessa nova, continua sendo um carro atual para o nosso mercado, continua sendo uma opção legal. O único ponto negativo que eu achei, que é uma questão que acaba sendo relevante também, é o consumo, a questão de autonomia, né? Eu acabei rodando de estrada 345 km e ele já entrou na reserva, quer dizer, já acendeu a luz da gasolina aqui, do combustível, ou seja, a autonomia acaba sendo prejudicada com um consumo mais alto. Mas, a meu ver, nos outros quesitos, a X35 está bem atualizada, né, em relação à concorrência. E a concorrência nesse segmento, como a gente sabe, é brava. A gente se vê na próxima matéria, andando em coisas divertidas, clássicas, modernas, coreanas. Vai ter aí os caminhões agora que estão legais, os antigos e tudo mais. Enfim, a gente se vê na garagem. Vamos seguindo em frente. Até lá. Tchau. A Jaguar tem quase 100 anos de história e nesse tempo todo se destacou pelo acabamento refinado. Hoje a gente vai conhecer a segunda geração do XF e sua versão mais esportiva, a R Sport, que traz, além desse acabamento refinado, uma pitada a mais de agressividade nessa tradicional receita britânica. Você se lembra que a gente andou no XF da primeira geração, um XFR também. Naquela época o XFR ele trazia o V8 de 550 cavalos com supercharger, era uma configuração bastante divertida de andar. Lembro o consumo na época 3,5 sem pisar muito. Enfim, a gente vai andar em breve com uma Land Rover com essa configuração também, uma configuração parecida, e vamos matar a saudade aí desse consumo belíssimo. Mas enfim, anda muito e bebe muito, aquele lá, daquela geração. Essa segunda geração foi apresentada no começo de 2016, traz muitas mudanças, ele está mais leve. Entre as mudanças também, uma coisa interessante, a estrutura dele toda em alumínio, suspensão em alumínio. É um carro, aliás, como a Jaguar atualmente está numa fase de uns anos para cá, extremamente bem administrada, extremamente competitiva em relação aos seus rivais alemães, né? O XF é um carro que tem um padrão legal, são 5 metros, quase 5 metros de comprimento, 4,95, 2 de largura. É um carro que tem um design muito interessante, ele tem um design agressivo que traz muito desse DNA da Jaguar. A marca inglesa, ela tem esse aspecto, né, não só do felino como próprio símbolo, né, mas também o estilo sempre puxa para essa coisa mais agressiva com um toque de charme. Eu acho que isso é essencial para falar de Jaguar, e a Jaguar atualmente está numa fase totalmente bem acertada, né? No caso do XF são 3 versões. A versão mais potente agora tem um supercharger no V6 e 380 cavalos. Essa aqui é uma versão esportiva, ela traz aí um estilo muito legal. A gente nota, por exemplo, rodas de 18 polegadas, essas rodas pretas conferem um estilo muito legal para o carro, e você olha e fala, putz, isso tem algo a mais nesse Jaguar. Você repara as pessoas olhando na rua, né, no trânsito. Grade, tem um body kit também, a grade dianteira tem o diferencial em relação à primeira versão, que é um pouco mais luxuosa, né, o estilo mais luxuoso.
Uma coisa que eu gostei muito também, a dupla saída de escape, ficou perfeito. E uma questão interessante, falando agora do interior, começando aqui do conforto, né, do acabamento, entre eixos 2,90 m, quase 3 metros de entre eixos, o que representa muito conforto para os passageiros, né? Além do motorista, quem vai guiando aqui, o passageiro que vão com uma comodidade grande, o pessoal que vai atrás não pode reclamar do espaço, muito espaço interno, além do acabamento da Jaguar. Esse detalhe do painel com as costuras é sensacional. Eu já tinha evidenciado em outras matérias com o Jaguar e nesse aqui é mais um caso, né? A tela central muito bem acertada, né? A tela central aqui no centro, né? no meio do painel, essa tela com várias funções, GPS, mídia. Nós temos também temperatura externa, coisas mais simples, até pareamento do telefone. Tudo isso ajuda muito o motorista. E volante de 3 raios, esse volante excelente pegada, com o painel digital e painel analógico. São duas coisas legais também que esse carro apresenta para nós. E o acabamento aqui eu gostei também do forro, né? É um material que transmite uma ideia de sutileza e de elegância, de charme. A cabeça do vídeo eu falei justamente desse quê de refinamento da Jaguar e é basicamente isso. Mesmo nessa versão que tem um espírito mais esportivo. Nós temos aí o motor 2 litros turbo, são 240 cavalos. É mais um daqueles motores onde você tem o torque todo já em baixa, ou seja, motor 1750 giros, torque todo está ali. Nós vimos isso recentemente com o BMW e outras matérias, é uma tendência dos turbos hoje em dia, né? E o caso, esse aqui não foge à regra. E bem acertado, transmissão esfera, né? Acionamento por esfera em vez da alavanca, que a Jaguar já adotou e a Land Rover também há alguns anos. E nós temos aqui um conjunto muito bom de motor e câmbio, né? Então nós temos aqui 3 modos dinâmicos, basicamente, até no modo mais esportivo, os mostradores, o painel todo fica vermelho, evidenciando esse espírito mais agressivo. Mas o que é legal, principalmente no XF, é esse quê de refinamento e esportividade dessa versão. Acho que essa versão ela consegue casar bem essas duas coisas e nós temos aí algo muito interessante, né? É o melhor de dois mundos. Quem quiser mais força bruta ainda, logicamente pode escolher o XFS, que é a versão máxima com 380 cavalos no V6 com o Supercharger. A ergonomia é muito boa porque você faz o acerto dos bancos e também do volante, tudo elétrico, ou seja, você consegue acertar o carro do melhor modo, tanto para guiar esportivamente ou guiar de forma confortável, né? Mas é uma vantagem você poder configurar isso da melhor forma possível. Ele tem esse sistema que avisa a mudança de faixa e também se tem alguém no seu ponto cego, principalmente aqui que tem muito motoboy, isso é essencial. Ainda falando de recursos tecnológicos para direção, a suspensão independente, toda de alumínio, e também ele tem o Adaptive Dynamics, é um sistema muito interessante que, como o próprio nome sugere, ele se adapta às condições de trânsito, de asfalto, né, para poder te passar a melhor impressão e te dar muita estabilidade na hora que você precisa. Última coisa para falar do XF também, vetorização de torque, distribui o torque pelas rodas, é algo importante também, e hoje em dia, como a eletrônica, ela ajuda, né, os motoristas guiando ou de forma sossegada, ou quando você quer enfiar o pé e dar aquela estilingada, você, logicamente, né, não substitui a destreza do motorista, mas, claro, ajuda bastante. Sir William Lyons deve estar muito contente, porque o espírito da Jaguar, lá do começo, ainda é visto hoje em dia nos modelos atuais da gama. Realmente, não só a qualidade, como a parte dinâmica, a parte técnica, são muito bem evidenciadas nos modelos da marca. A gente se vê, tchau!
Chambord foi lançado no Brasil em 1959 e nas nossas ruas ele fez bastante sucesso, justamente por causa do estilo, por causa da elegância, por causa do desenho. Porém, existe um fator que foi preponderante para o seu sucesso, o puro charme francês. Esse exemplar da primeira série de 1963 traz elementos que justificam seu sucesso, como os pneus de faixa branca, o clássico rabo de peixe, teto com vincos da carroceria francesa e o toque dos faróis amarelos. O motor V8 não era muito potente, mas tem um belo ronco. Cinca Chambord é um dos carros mais charmosos já feitos no Brasil. Muito estilo, não muita potência, mas o estilo compensa. Essa é uma das razões pela qual ele é chamado de Belo Antônio. Bonito, charmoso, mas na hora H nada. Mas ele vai que vai. A Cinca foi fundada na década de 30 e chegou ao Brasil, São Bernardo do Campo, em 58. Em 59, sacada segunda e primeira, 3 marchas. Em 59, o Cinca Chambord chegou às lojas. Ele tem um estilo muito interessante, porque ele até lembra bastante o Bel Air. Porém, a gente olhando alguns detalhes, ele é um carro mais discreto que o americano, justamente por ser um carro europeu. Em 59 foi lançado, aí vieram as versões, versão mais luxuosa, com o tempo veio a versão Rally, que era mais esportiva. Nós já andamos também em 2011, faz um bom tempo já, no Cinca Tufão. O Cinca tem algumas características interessantes. Quando a gente olha para o interior, o acabamento é primoroso. E essa versão, ela chegou em 63, é chamada 3 andorinhas. A gente está vendo na porta, porque tecnicamente as 3 marchas são sincronizadas. Não é totalmente, mas é um carro muito prazeroso de guiar. Detalhe legal também para o interior, espaço traseiro. Esse detalhe de segurar nos bancos é para quem ia atrás. Muito legal. Aqui na frente, banco inteiriço, bom para namorar também. E um painel bem clássico, né? Se a gente for pensar num carro da década de 50, né? O V8 aqui em destaque, câmbio na coluna, muito estilo. Na época, um dos seus rivais de mercado era o Aero Willis. Porém, se compara um Aero Willis com o Cinca, em termos de estilo, o Cinca dá de 10-0. Outro fato que vale a pena falar, ele foi o primeiro carro nacional a ter a suspensão dianteira McPherson. Eu falo tanto aqui na garagem, hoje em dia é tão comum. Traseiro eixo rígido e dianteira McPherson independente.
Sensacional. E agora vamos falar de desempenho. Esse carro é tão confortável realmente que dá para você dirigir dessa forma. Fantástico. Vamos lá. Dados de 0 a 100 aparecendo. Mais legal é o som do V8. O pessoal olha aqui na rua. Esses pneus diagonais são bem escorregadios. Choveu um pouquinho antes. Sobe, mas sobe. Assim que escreveu também uma história legal no automobilismo. Nós tivemos aí Chico Landi e outros grandes nomes que correram pela equipe Simca. Primeira, eu falei da sincronizada, né? Você bota na segunda e bota na primeira. A equipe Simca participou de 24 horas de Interlagos, várias provas, e realmente marcou a época também no automobilismo nacional. Eu imagino os caras acelerando lá na curva 2, acertando o giro. Sensacional. Rabo de peixe. Perfeito. Muito bem, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Não dá para resistir, é muito gostoso guiar. Muito legal mesmo, suspensão macia. Parece um colchão sobre rodas. A gente vê na próxima, trazendo clássicos, picapes e qualquer coisa que ande. Até lá, tchau!